Biofotogrametria com o método de avaliação postural aplicado, obviamente, então aos desvios posturais. Essa é a série que o Training Foco está hoje no programa 13, ou seja, uma série bastante longa. Você que vem acompanhando essa série do Training Foco já viu vários desvios posturais ao longo dessa série. Lembro sempre que essa série é uma parceria com o Laboratório de Desempenho Humano da Universidade Regional de Blumenau. E hoje, particularmente nessa série, nós vamos analisar hipolordoses lombares. Ou seja, hipo representa uma diminuição da curvatura de lordose lombar. Consequentemente, como nós temos aqui na imagem, uma retificação da curvatura de lordose lombar. Logo após a vinheta, então, vamos identificar como a biofotogrametria pode fazer a plotagem desse desvio de forma numérica, quantitativa, em termos de ângulos de lordose lombar. Bom, como comentado antes da vinheta, pessoal, aqui nós temos duas imagens. A imagem da estrutura do esqueleto humano e a imagem como um todo do corpo humano, mas representando hipolordose lombares. Percebam bem que há uma retificação da lordose lombar, vista claramente aqui na imagem da pessoa, e analisando daí a estrutura da coluna vertebral, particularmente a estrutura óssea, e aí particularmente a coluna vertebral, a gente percebe que há uma cifose torácica, uma lordose cervical, mas a lordose lombar ela é retificada. Então, como que a biofotogrametria pode avaliar e interpretar esse processo? Percebam bem que na imagem da esquerda nós temos um indivíduo com uma lordose lombar considerada normal, e nas imagens à direita nós temos um aumento progressivo da retificação da lordose lombar, ou seja, o aumento da hipolordose lombar indo aqui em direção à direita. Então percebo que o ângulo formado para a lordose lombar considerado normal aqui é de 145 graus. Existe uma janela de normalidade, não é única e simplesmente o ângulo de 145 graus, ou seja, quando eu falo em janela de normalidade, eu estou me referindo a um valor de tanto a outro valor, ou seja, de tanto a tanto. Nós temos um valor de lordose lombar, de ângulo, percebam bem, de um ângulo de lordose lombar que representa um ângulo de normalidade. A partir de um determinado ponto, que nós chamamos ponto de corte, para mais, esse ângulo formado para a lordose lombar, ele é caracterizado como um ângulo mais acentuado que o normal, portanto representando uma hipolordose lombar. Bom, como a biofotogrametria identifica esses pontos? Vou usar aqui a imagem para poder mostrar para vocês. No ponto de inflexão da curvatura da cifose torácica, então imaginamos aqui a cifose torácica desse indivíduo e o ponto de inflexão aproximadamente nesse ponto. O mesmo é feito com o ponto de inflexão da lordose lombar, ou seja, a curvatura de lordose lombar, onde ela apresenta um ponto de inflexão, ele é demarcado, e o ponto de inflexão da curvatura da região glútea. Então vamos imaginar esse ponto aqui como uma inflexão da curvatura da região glútea. Nós temos três pontos demarcados na imagem face lateral, em vista lateral direita, e aí nós pegamos esses três pontos através da biofotogrametria com um software específico, unimos um ponto ao outro formando um segmento de reta, unimos um segundo ao terceiro ponto formando outro segmento de reta, e nós temos aqui um ângulo formado entre esses segmentos de reta, formando então um ângulo de lordose lombar, e é o que foi feito aqui. Percebam bem que foi demarcado o ponto de inflexão da cifose torácica, inflexão da curvatura de lordose lombar, e o ponto que tangencia a inflexão da curvatura da região glútea foi tangenciado e posicionado aqui. A partir dessa sistemática, nós identificamos um ângulo de 145 graus que é considerado dentro de uma janela de normalidade de curvatura de lordose lombar. O indivíduo que se encontra imediatamente à direita apresenta uma curvatura de 149,4 graus, já considerada uma retificação, embora leve, mas uma retificação. Percebam que o indivíduo na sequência apresenta 150,5, ou seja, uma alteração muito pequena da retificação da lordose lombar, continuando então os dois sujeitos considerados com retificações leves, com hipolordoses lombares leves. Já o último indivíduo à direita, ele apresenta um valor de 153,2. Então nós consideramos já aqui uma hipolordose já mais avançada em relação aos outros dois indivíduos. Então percebo que a interpretação que eu fiz agora da lordose lombar normal e dos níveis de hipolordose só foi possível ser feito porque nós conseguimos quantificar os ângulos
que representam essa lordose lombar. Ou seja, se os 4 sujeitos fossem meus clientes, por exemplo, num grupo de corrida de rua, meus clientes na academia, ou meus clientes de personal, ou os meus clientes de um clube de natação, eu teria condições de identificar aqueles entre os 4 que apresentam a hipolordose lombar e, a partir desse diagnóstico, também identificar quem tem a hipolordose mais acentuada, que obviamente é quem apresenta o ângulo maior aqui, nesse caso o indivíduo bem da direita, e a partir desse diagnóstico poder buscar formas de tratamento, correção desse desvio, ou no mínimo manutenção do desvio, ou seja, impedir que esse desvio ao longo do tempo venha a se agravar, se tornar uma retificação mais acentuada da lordose lombar, acentuando consequentemente a hipolordose lombar dos indivíduos. Então esse é um ponto importante que a biofotogrametria tem muito a contribuir com nós profissionais da educação física. Nós podemos perceber claramente aqui também esses níveis de hipolordose nos 4 indivíduos apresentados. Nesse indivíduo particularmente à direita nós percebemos, além da hipolordose produzida pelo ângulo já descrito, também uma retificação de cifose torácica, que se nós colocarmos aqui o ângulo ou o desenho da cifose torácica, nós percebemos que também é retificado. Essa mesma imagem eu usei em programas anteriores para analisar a hipocifose torácica. Então, nós podemos, ajustando ângulos ou fazendo diferentes ângulos, perceber que no caso desse indivíduo bem à direita, ele apresenta, além da hipocifose torácica, também uma hipolordose lombar, e através da quantificação numérica desses ângulos, nós temos condições de identificar se a hipocifose é mais acentuada que a hipolordose. E, como eu disse antes, a partir desses diagnósticos, identificar quais os graus mais graves e como buscar um tratamento para esses desvios. Percebam bem, nesse indivíduo aqui eu não espelhei a imagem, eu fiz uma análise à direita e à esquerda. Então essa forma de diagnóstico de hipo ou hiperlordose, ele pode ser feito tanto no hemisfério corporal direito quanto no hemisfério corporal esquerdo. O fato é que nós temos que observar aqui é que nesse caso nós podemos cruzar a hipolordose com uma retificação pélvica que eu já mostrei, com uma retroversão pélvica que eu já mostrei em programas, videoaulas anteriores. Então, espinha ilíaca póstero anterior, espinha ilíaca antero superior, nós poderemos fazer uma conexão entre esses dois pontos, gerar, portanto, um segmento de reta que vai se angular com um segmento de reta completamente horizontalizado, formar um ângulo, e esse ângulo vai definir para nós se esse indivíduo também apresenta uma retroversão pélvica associado à hipolordose lombar. Então nós começamos a diagnosticar a hipolordose lombar e verificar que essa hipolordose lombar pode estar correlacionada a uma retroversão da pelve, ou seja, a partir do diagnóstico dessa estrutura nós vemos que a retroversão da pelve pode ser a fonte, a origem do desvio de hipolordose, e ao tratarmos a musculatura que gera o equilíbrio pélvico, podemos corrigir então, portanto, além da retroversão pélvica, a hipolordose lombar. Vejam bem, a biofotogrametria nos permite, portanto, associar esses dois pontos posturais. E ao nós associarmos esses dois pontos posturais da hipolordose com a retroversão, termos um diagnóstico mais preciso da fonte do problema postural que esse indivíduo particularmente apresenta, tanto em vista lateral direita quanto esquerda. Isso foi diagnosticado com mínima diferença entre essa retificação de lordose lombar, e nós podemos aí partir para tratamentos específicos desse indivíduo do ponto de vista muscular. Não faz parte do escopo dessa série ficar discutindo as questões musculares de tratamento e exercícios, mas isso nós temos alguns vídeos do Treino em Foco que nós trabalhamos a ideia do equilíbrio pélvico, temos alguns vídeos do Treino em Foco que alguns exercícios analisados nós comentamos sobre essa questão do equilíbrio pélvico, retificações ou acentuações da lordose lombar. Basta vocês procurarem nesses programas já gravados, nessas videoaulas já gravadas do Treino em Foco. Por exemplo, aqui no Treino em Foco Responde, número 36, nós gravamos alguns dados específicos, algumas informações específicas de como buscar a correção da hipolordose lombar. Então basta vocês olharem esses vídeos do Treino em Foco, buscar esses códigos no nosso site, que vocês vão identificar também
informações pertinentes, é o que nós vimos hoje no programa, estamos vendo hoje no programa sobre hipolordose lombar, ou seja, retificação da lordose lombar. Venho sempre convidando a todos que conheçam a Escola Treine Foco, porque particularmente na Escola Treine Foco nós temos vários cursos online à disposição, né, para serem adquiridos pelos nossos seguidores, caso achem necessário. E particularmente o curso sobre desvios posturais, nós apresentamos todos os links de conteúdo programático sobre a biofotogrametria. Aqui o curso, na verdade, ele buscou preparar os cursistas a aplicarem todo o procedimento e método da biofotogrametria como um procedimento avaliativo postural em prol da saúde dos nossos clientes. Também apresentamos propostas de exercícios de correção do desvio postural, além também de propostas de periodização desses exercícios, aplicando tanto o TRP como exercícios de flexionamento específicos a cada desvio, buscando com isso a correção, propostas de correção do desvio. Então, na videoaula de hoje, dentro da nossa série sobre biofotogrametria aplicada aos desvios posturais, nós conseguimos identificar a hipolordose lombar, como ela é plotada através da biofotogrametria, como ela pode ser correlacionada com outros desvios posturais e também diagnosticado o grau de intensificação desse desvio, como nós temos nessa imagem da tela. Então vejam bem que ao longo desses programas, dessas videoaulas da série, eu tenho procurado mostrar como efetivamente, através de vários pontos de análise biofotogramétrico, nós conseguimos analisar a postura humana de uma forma bastante objetiva, identificando variações nessa postura e identificando os desvios posturais para posterior tratamento. Espero, portanto, que vocês estejam gostando da série, entendendo a nossa proposta. Agradeço demais sempre aos seguidores, que eu posso dizer seguidores parceiros do Treine Foco, que ajudam na divulgação do nosso material, tornando maior a visibilidade dos nossos videoaulas, do nosso conteúdo informativo. Eu, em nome de toda a equipe Treine Foco, agradeço bastante a esses seguidores. Ok? Por hoje é isso, pessoal. Semana que vem a gente continua analisando aí as curvaturas de coluna vertebral, no caso aí a hiperlordose lombar. Um grande abraço para vocês, até a semana que vem. Uma ótima semana a todos. Grande abraço. E de extrema importância, eu diria, para as áreas de saúde, particularmente fisioterapeuta e o educador físico. Aqui, de novo, mais algumas imagens de alguns trabalhos que eu publiquei, onde nós fazíamos alguns alinhamentos corporais e nivelamentos corporais sendo analisados, até para identificarmos potenciais assimetrias corporais.